A nossa aula será sobre regra de 3 simples e composta. Mas antes vamos fazer uma revisão ou relembrar grandezas. Podemos dizer que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandezas que nós já vimos na aula anterior, vamos voltar a citá-las. Volume, a massa, superfície, comprimento, capacidade, velocidade, tempo, custo, produção e aí vai. Temos várias outras grandezas que poderíamos enumerar, mas resolvemos citar essas que são as principais e as mais usadas e que nós iremos utilizar em nossa aula. As grandezas podem ser físicas. E o que podemos dizer sobre essas grandezas físicas? São aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descreve qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Ela também pode ser escalar. São grandezas como massa, comprimento e tempo. Vamos ver agora como é que eu posso classificar essas grandezas. As grandezas elas podem ser classificadas em grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E você fica me perguntando, o que seria grandezas diretamente proporcionais? O que seria grandezas inversamente proporcionais? As grandezas diretamente proporcionais são grandezas que, quando uma aumenta, a outra também vai aumentar na mesma proporção. Se por acaso ela reduzir, a outra grandeza reduz também na mesma proporção. Já as grandezas inversamente proporcionais acontece justamente o oposto. Enquanto uma cresce, a outra decresce. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, mas também na mesma proporção. É sempre proporcional o crescimento e o decrescimento dessas grandezas. Mas vamos ver o assunto mais minucioso. Quando é que duas grandezas são ditas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação na outra, na mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra também vai triplicar. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também será dividida em duas partes iguais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, tudo que vai acontecer com uma grandeza acontece na outra na mesma proporção, da mesma forma. Se uma cresce, a outra também cresce. Se esta grandeza decrescer, a outra também vai decrescer. Mas vale salientar, sempre na mesma proporção, sempre na mesma razão. A variação será na mesma razão. A variação será na mesma proporção. Vamos ver duas grandezas diretamente proporcionais para que a gente possa entender quando elas estão relacionando velocidade
e distância. Quanto maior a velocidade que eu aplico, maior será a distância percorrida. Enquanto uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. Uma outra dupla de grandezas é justamente a gravidade e o peso. Quando a gravidade cresce, o peso também cresce na mesma proporção. Quando a gravidade é reduzida, o peso também é reduzido na mesma proporção. Isto sempre vai acontecer, sim, porque essas duas grandezas, quando relacionadas, elas são diretamente proporcionais. Quando duas grandezas são ditas agora inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma dobra. O que é que vai acontecer com a outra? O inverso. A outra vai reduzir pela metade. Enquanto uma cresce dobrando, a outra decresce dividindo. Enquanto as partes, se lá for o dobro, eu reduzo pela metade. Se lá for o triplo, eu reduzo a terça parte. Então, e isso acontece na mesma proporção. O crescimento de uma com a redução da outra. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, os números que expressam essas grandezas variam em uma razão inversa do outro. São exemplos de grandezas inversamente proporcionais: velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade que eu aplico, menor o tempo que eu gasto neste deslocamento. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcional. Enquanto uma cresce, a outra vai decrescer na mesma proporção, na mesma taxa de variação. Outra coisa é divisão de suco entre pessoas. Eu tenho 1 litro de um suco e eu vou dividir para 2 pessoas. Mas ambas vão receber a metade do litro. Mas se eu pego agora esse mesmo litro e divido para 4 pessoas, eu estou aumentando a quantidade de pessoas. O que é que vai acontecer com o suco? Ele vai diminuir. Ela deixa de ganhar a metade e passa a ganhar 1/4 deste suco. Então, o que é que você observa? Quanto maior a quantidade de pessoas, menor é a quantidade de suco recebido entre essas pessoas. Essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. A mesma coisa acontece com máquinas e tempo. Quanto maior a quantidade de máquinas que eu possa ter para trabalhar, para confeccionar determinadas coisas, menor será o tempo que eu vou gastar para dar conta daquela encomenda. Vale salientar que a encomenda, ela é uma quantidade fixa. Eu estou fazendo com uma quantidade fixa de máquinas. Então, eu gasto um determinado tempo. A partir do momento que eu aumento a minha quantidade de máquinas para confeccionar determinado produto, o que é que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai reduzir. Como? Na mesma proporção. Inversamente proporcional à quantidade de máquinas. Se eu dobro a quantidade de máquinas, eu reduzo o meu tempo pela metade. Mas tudo isso era também para a gente fazer uma revisão sobre a propriedade fundamental da proporção. Você observa que vários assuntos que nós estudamos anteriormente, eles necessitavam sempre desta propriedade tão importante, tão fundamental nos nossos cálculos. Então, nós estamos aqui a fazer uma pequena revisão sobre esses conteúdos.
E aí eu vou falar sobre dados os números A, B, C e D. Esses são números que eu estou representando por letras. São termos proporcionais se os produtos dos elementos que compõem os extremos for igual ao produto dos elementos que estão no meio. Como assim? Eu tenho o primeiro elemento que é A, o segundo elemento é B, o terceiro elemento é C e o quarto elemento é D. Quem são meus extremos? O primeiro elemento A e o elemento D. Você observa nitidamente que o elemento B e C está no meio, está entre A e D. Quando eu multiplico A vezes D, este produto precisa ser igual a B vezes C. Se isso acontecer, esses números são proporcionais. Mas antes disso, nós vamos transformar em uma proporção. E o que era uma proporção? Uma igualdade entre duas razões. Eu tenho a razão A, B, estar para C, D. O primeiro elemento é A, o segundo elemento é B, o terceiro elemento é C e o quarto elemento é D. Quando eu multiplico A vezes D, que são os elementos dos extremos, eu preciso ter B vezes C, o mesmo valor numérico. Se esse produto A vezes D for igual a B vezes C, então nós estamos trabalhando com proporção. Vale salientar, deixar bem claro que A e D são os extremos, B e C são os meios e A vezes D é igual a B vezes C. Isto é a lei fundamental da proporção. É a propriedade fundamental da proporção. Se isso ocorre, essas razões são proporcionais. Coloquei aqui um exemplo numérico para que a gente pudesse entender. Dados números 5, 8, 10 e 16. Então, 5 é o meu primeiro número, 8 é o segundo, 10 é o terceiro e 16 é o quarto número. Quem são os extremos? O 5 e o 16. Quem são os meios? O 8 e o 10. Então, se eu multiplico 5 vezes 16, tem que ser igual a 8 vezes 10. Se isso acontecer, é porque nós estamos trabalhando com proporção. Então, ó, 5 e 16 extremos, 8 e 10 meios. Eu posso colocar em forma de fração. 5 estar para 8, o primeiro número estar para o segundo número, assim como o terceiro número está para o quarto número. E aí eu tenho que 5 vezes 16 é igual a 8 vezes 10. Quando eu realizo este produto 5 vezes 16, eu tenho como resultado 80. E é nítido para a gente que 8 vezes 10 também é 80. Você observa que esta igualdade, ela permanece. Ela realmente existe. As frações são proporcionais. Ela tem o mesmo valor numérico. Dito isso, porque o produto dos elementos dos meios são iguais ao produto dos elementos que estão nos extremos. Agora vamos ver regra de 3. O que seria a regra de 3? A regra de 3 é o meio de usar a propriedade fundamental da proporção justamente para determinar uma das 4 medidas proporcionais quando já se conhece as outras 3 medidas. O modo de encontrar essa medida
em grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, não realizamos do mesmo modo, mas calculamos por regra de 3. Quando a regra de 3 envolve grandezas diretamente proporcionais, basta aplicar a propriedade fundamental das proporções, também conhecida como multiplicar cruzado, para transformar a proporção em uma equação facilitada. Vamos ver um exemplo. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 60 km por hora. Então, a cada hora ele percorre 60 km. Agora, ele percorre 240 quilômetros em determinado período de tempo. A pergunta é: quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade média de 80 km por hora? Ele estava a 60. Eu quero saber agora se ele estiver a 80. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar quilômetros por hora, que é a minha velocidade, e a distância percorrida. Você vê que o quilômetros por hora e a distância percorrida também está em quilômetro. Agora, 60 quilômetros, eu percorro 240 quilômetros. Então, 60 e 240. Agora, eu quero saber qual seria a minha distância se por acaso eu estivesse com a velocidade agora de 80 km por hora. Você observa que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Por quê? Por quê? Porque quando uma aumenta, a outra vai crescer na mesma proporção. Toda vez que eu vou trabalhar com regra de 3, eu preciso colocar essa setinha voltada para o sentido da variável. E com essa setinha eu vou observar o que está acontecendo com a outra. Porque eu estava dizendo que essas grandezas se observa que elas são diretamente proporcionais. Por quê? Com 60 km por hora, eu percorri uma distância de 240 km. Se eu aumento a minha velocidade, o que é que vai acontecer com a minha distância? Ela também vai aumentar. Então, se essa setinha está no sentido para baixo, é porque este valor x é maior do que 240. O que é que eu tenho que fazer do outro lado, onde eu tenho 60 e 80? Eu observo que 80 também é maior do que 60, por isso que essa setinha está voltada para a posição do 80, porque o 80 é maior, ficaram as duas iguais. Então, isto aqui é porque eu estou dizendo que as grandezas são diretamente proporcionais. E quando isso ocorre, eu formo as minhas razões ou frações da mesma forma que elas estão aqui. 60 está para 80, assim como 140 está para x. 140 está para x. Esta aqui é uma proporção. O que é que eu devo fazer? Ela é uma proporção diretamente proporcional. Então, eu multiplico o cruzado. Eu faço 60 vezes x igual a 80 vezes 240. Vale salientar que a gente sempre coloca que é preferível. Não é que se você não fizer desta forma, ela vai estar com algum engano. Não, não, não. É preferível que você coloque o produto que vai conter a variável antes do sinal de igualdade. E os números que não estão com variáveis, que não possuem as variáveis, depois do sinal de igualdade. Isso facilita muito os nossos cálculos. Então, eu fiz 60 vezes x, 60x. 80 vezes 240.
E quanto é 80 vezes 240? 9.200. Então, eu fico com 60x igual a 9.200. Agora, para eu encontrar o valor de x, o que é que eu devo fazer com esse 60? Passar para depois do sinal de igualdade. E como é que eu passo para depois do sinal de igualdade? Eu observo que o 60 ele está multiplicando o x. Então, ele passa sempre com a operação inversa da que ele estava fazendo antes do sinal de igualdade. Antes do sinal de igualdade, ele estava multiplicando. Então, eu passo para depois do sinal de igualdade, ele dividindo. Então, eu fico com 19.200 dividido por 60. E agora, meu x ficou sozinho. Quando eu realizo esta divisão, eu tenho como resultado 320. 320 o quê? Quilômetros que eu percorro. As grandezas diretamente proporcionais são ligadas de modo que, à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra altera da mesma proporção, da mesma forma proporcional. O exemplo anterior é de uma regra de 3 simples. Por quê? Porque só possui 2 segmentos. Quais são os 2 segmentos? Velocidade e distância. Uma regra de 3 é dita composta se tiver mais de 2 parâmetros, mais de 2 segmentos. Quando a regra de 3 envolve grandezas inversamente proporcionais, basta multiplicar a propriedade fundamental das proporções, também conhecida como multiplicação cruzada, mas antes é necessário fazer uma transformação. Nós vamos transformar a proporção inversamente proporcional em diretamente proporcional. E depois que a gente fizer essa transformação, que vai facilitar os nossos cálculos, então nós vamos ter a maior facilidade em encontrar a solução da nossa equação. Um carro a velocidade de 60 km por hora faz um percurso em 4 horas. Se a velocidade deste carro aumenta para 80 km por hora, em quantas horas será feito o mesmo percurso? Você observa que eu estou trabalhando com a velocidade de 60 km por hora e 80 km por hora, como nós realizamos o exercício anterior. Porém, os parâmetros da questão anterior eram velocidade e distância. Quanto maior a minha velocidade, maior seria a minha distância. Nós agora estamos trabalhando com outras 2 grandezas, com a velocidade relacionada agora com as horas. E quanto maior a minha velocidade, com certeza a gente reduz o nosso tempo. Então, vamos primeiro armar essa situação. Eu coloquei aqui velocidade, quilômetros por hora, 60. Faz um percurso de 4 horas. Agora, se eu aumento a minha velocidade, o que é que vai acontecer com o meu tempo? Nosso primeiro passo é colocar a minha setinha no sentido voltado para a variável, então para baixo. E agora eu analiso. 60 km por hora eu gasto um tempo de 4 horas. Se eu aumento a minha velocidade, o que é que vai acontecer com o meu tempo? O meu tempo ele vai diminuir. Foi por isso que eu coloquei esse menos aqui, para que você possa entender. Essa setinha para baixo, o que é que está acontecendo com o meu tempo? Ele está diminuindo, ele está decrescendo. Eu gastava 4 horas e agora eu vou gastar menos que 4. Eu observo que do outro lado da velocidade, eu aumentei. Era 60 e eu aumentei para 80.
a minha setinha precisa estar apontando para o valor menor, porque este aqui está apontando para o valor menor. Era 4 e x vai ser um valor menor que 4. Então, eu pego esta setinha aqui, no lugar de colocar no sentido para baixo, eu coloco no sentido aqui, ó, para cima, apontando para 60, porque para 60 é o valor que é menor do que 80. Esta transformação é que vai fazer com que as minhas grandezas que estão aí representadas nesta tabela como inversamente proporcional, eu vou agora transformá-la em forma que dê a ideia de que são diretamente proporcional. Como é que eu faço isso? Eu coloco 4x da mesma forma, porque a setinha está voltada para baixo, 4 está para x, e no caso da velocidade eu inverto a posição. 4 não é maior do que x, então eu tenho que colocar 80, que é maior do que 60. 80 vai ser o meu numerador da minha fração e o denominador 60, porque é o valor menor do que 80. Visto que o valor de x também é menor do que 4. Então, 4 é o número maior no numerador e x, que é um número menor do que 4 no denominador. Agora, o que é que nós vamos fazer? Multiplicar cruzados. Multiplicar o produto dos elementos do meio com o produto dos elementos dos extremos. O que é que eu observo? Eu observo que x vezes 80, a posição dos elementos que estão nos meios, é onde se encontra a variável. Então, eu coloco este produto primeiro, porque ele vai ficar antes do sinal de igualdade. X vezes 80, ou 80 vezes x, é igual a 4 vezes 60, ou 60 vezes 4. A ordem dos números num produto, ele não vai alterar o resultado final. Então, 60 vezes 4 é a mesma coisa de 4 vezes 60. Então, 80 vezes x é 80x. E 60 vezes 4 é 240. E agora, o que é que eu faço com este 80? Ele vai continuar multiplicando x? Não. Ele não vai ficar multiplicando x porque eu preciso descobrir qual era o valor de x. X será o número que multiplicado por 80 vai ficar igual a 240. E eu preciso saber que valor é esse. Então, eu passo o meu 80, que está multiplicando antes do sinal de igualdade, para depois do meu sinal de igualdade, agora fazendo o quê? A operação? A inversa da multiplicação. No nosso caso, é a divisão, claro, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ficamos com 240 dividido por 80. E este quociente vai dar 3. 3 é o quê? 3 é 3 horas. Você observa que realmente a setinha estava dizendo que ele ia decrescer, que ele era um valor menor do que 4. 3 é um número menor do que 4. 3 são 3 horas. Então, quando eu estou com a minha velocidade de 60 km por hora para fazer um determinado percurso, eu gastei 4 horas. Se eu aumentei a minha velocidade de 60 para 80 km por hora, o meu tempo foi reduzido e passou a ser o gasto apenas 3 horas nesse mesmo percurso. Vamos trabalhar agora a regra de 3 composta. Você viu que a gente resolveu questões com regra de 3 simples, ela diretamente proporcional e inversamente proporcional. Agora nós vamos trabalhar com regra de 3 composta. Quando a gente trabalha com regra de 3 composta, ela pode aparecer todas elas diretamente proporcionais, sim. Mas ela também pode aparecer uma delas inversamente proporcional. Vai depender da quantidade de parâmetros e quais são os parâmetros trabalhados. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de 2 grandezas, direta ou inversamente proporcional. Vamos ao exemplo. Eu tenho, em 8 horas, 20 caminhões
descarregam 160 metros cúbicos de areia. A pergunta é, se ele agora utilizar 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? E aí? Você observa que, a princípio, a gente não tem noção se essas grandezas são todas elas diretamente proporcionais ou se existe uma delas que são inversamente proporcional a alguma delas. Mas vamos armar a tabela. Antes de tudo, a gente coloca horas, caminhões e volume, porque aqui, ó, quando ele descarrega 180 metros cúbicos de areia, ele está se referindo ao volume de areias. Então, nós vamos colocar os 3 parâmetros. Observando que, quando é simples, 2 parâmetros. Aumentou 1, já deixou de ser simples. Passa a ser composta. Com 3, 4, 5, 10, 1000 parâmetros, todos eles serão compostos. Porque simples é a única quando possui 2 parâmetros a ser analisados. Então, eu tenho horas. Minha primeira situação foi que em 8 horas, 20 caminhões descarregavam 160 metros cúbicos de areia. A outra situação, que é justamente a que eu quero saber, é quantos caminhões são necessários. Então, em 5 horas, que reduziu a hora, em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para que eu agora descarregue 125. A gente está observando também que o volume diminuiu. Mas será que a quantidade de caminhões também vai diminuir? Para cá ou para cá? Para a hora ou para o volume? Ele também pode ser que ele diminua para os dois. Então, a gente precisa primeiro fazer a análise. Vale salientar que, a princípio, eu preciso colocar a seta voltada para a variável. Não importa a posição em que eles estejam. O que importa é que eu vou primeiro iniciar a minha seta colocando ela na posição, apontando para o X. Não é porque eu estou apontando para X que ela é menor ou que ela é maior. É simplesmente eu vou apontar para X e fazer a análise da hora e depois o caminhão com o volume. Sempre vai ser aonde tem uma variável é que vou analisar 2 a 2. Os caminhões com a hora e os caminhões com o volume. Não, eu não vou trabalhar hora e volume porque ambos têm todos os valores. Eu só trabalho a situação onde tem a variável. Então, eu trabalho o valor aqui de caminhões, é onde está a minha variável com a hora, e o caminhão aqui com a variável com o volume. Então, eu coloquei aqui, ó, horas, caminhões e volumes. E deixei as setinhas aqui para que a gente pudesse colocar agora na nossa aula. Meu primeiro passo é colocar a setinha voltada para baixo. Esta é a minha setinha vermelha que eu estarei colocando para baixo, em posição da minha letra, da minha variável, do valor desconhecido, o valor que eu quero determinar. Eu vou começar analisando horas. Poderia ser volume? Poderia. A ordem não vai alterar. Ora, eu tenho 8 horas e com 8 horas eu estou trabalhando com 20 caminhões para fazer uma certa descarga de volume de areia. Não importa o valor desta areia. O que importa é que eu estou trabalhando 8 horas e eu utilizo para fazer esta descarga de areias com 20 caminhões.
Se eu reduzo a quantidade de horas, eu vou precisar de mais caminhões ou menos caminhões? Eu vou fazer a mesma descarga de areia, o mesmo valor de areia. Eu utilizo 8 horas e utilizo 8 caminhões. Se eu reduzir a minha quantidade de horas, o que é que eu vou fazer com a minha quantidade de caminhões? Eu preciso aumentar, já que eu tenho que fazer a entrega naquelas 5 horas. Então, a quantidade de caminhões aumenta, enquanto a quantidade de horas reduziu. Eu vou colocar a minha seta apontando para quem? Para o valor maior, porque x é um número maior do que 20, já que aqui a hora diminuiu. Então, eu vou pegar a minha setinha numa coloração azul, apontando agora, ó, para cima, para o valor maior. Então, o que é que eu analiso? Que essas duas grandezas, horas e caminhões, elas são inversamente proporcionais. Agora eu vou analisar se caminhões e volume, essas duas grandezas também são inversamente proporcionais. Elas podem ser diretas? Pode ser direta. Por isso é que a gente vai fazer a análise. Senão a gente colocaria logo a seta. Mas a gente não tem certeza antes de fazer a análise. Então, se eu tenho 20 caminhões e ele está descarregando 160 metros cúbicos de areia, se eu reduzo a quantidade do meu volume, o que é que vai acontecer com a minha quantidade de caminhões? Eu tenho 20 caminhões descarregando 160 metros cúbicos. Eu não estou pensando no tempo. O tempo está fora de cogitação. Só é caminhões e volumes. Eu tenho 20 caminhões descarregando 160 volumes, 160 metros cúbicos de areia. Se eu reduzo a quantidade de volume de areia, o que é que vai acontecer com a minha quantidade de caminhões? Ela vai diminuir na mesma proporção. Então, a minha setinha aqui de análise é para baixo, na mesma posição do X. Eu observo que caminhões e volume são diretamente proporcionais e caminhões e horas eles são inversamente proporcionais. O que é que eu devo fazer? Primeiro, antes do sinal de igualdade, já que eu estou trabalhando com 3 parâmetros, sempre antes do sinal de igualdade eu coloco a fração que vai estar contendo a variável. Depois do sinal de igualdade, eu coloco as outras duas frações que não têm variável. Porém, a 160 e 25, que está na mesma posição do x, eu coloco ela na mesma forma. 160 está para 25. Mas eu observo que as horas eles estão em posição contrária. Se ele está em posição contrária, eu preciso inverter este ponto. Aqui eu coloquei 60 está para 25, aqui eu coloco 5 está para 8. Na posição contrária, como se eu tivesse invertido a minha seta e invertendo os meus valores. Então, fica 5 estar para 8. Invertendo essa situação. Agora sim, eu posso realizar as minhas contas. Mas antes de tudo, lembra do nosso assunto de simplificação de fração? É sempre bom a gente utilizar a simplificação de fração. Nós vamos fazer isso, vamos simplificar frações. Na hora que eu vou simplificar, eu vou observar os números que são divididos por 5. E se tem no numerador e no denominador números que também são divisíveis por 5. Olha só, 5 é dividido por 5.
8 não é. Mas o 125 é dividido por 5. Então, eu vou dividir o 5 por 5, que vai me dar como resposta 1. E vou dividir o 125 por 5, que vai me dar como resposta 125 dividido por 5 vai dar 25. Então, este é o meu próximo valor, 25. Deixa de ser 125 e passa a ser 25. Aqui, ó, passa a ser 1. Agora, aqui, ó, pronto. Dividir passa a ser 25. Agora, nós vamos dividir por 8. Este número é dividido por 8 e esse é dividido por 8. Quando eu divido, vou pegar uma outra cor. Quando eu divido este 8 por 8, 8 dividido por 8 vai dar como resultado o 1. Certo aí? E quando eu divido 160 por 8, eu tenho, vou simplificar também, quando eu simplifico, eu tenho como resultado 20. Então, foi isso que eu fiquei. Deixa de ser 160 e passa a ser 20. Quando eu simplifiquei. Deixa de ser 125 e passa a ser 25. Aqui, deixa de ser 5 e passa a ser 1. Aqui, deixa de ser 8 e passa a ser 1. Foi isso que eu fiquei com a minha fração. Quando eu realizei a simplificação. Certo aí? Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho que 20 vezes 1 é 20. E 25 vezes 1 é justamente 25. Então, é isso que eu tenho. O meu valor, observo que o numerador aqui é 20 e aqui o numerador também é 20. Logo, óbvio que o valor de x é 25. Mas nós vamos utilizar a regra da proporção. O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Embora nós já sabemos qual é a resposta. Porque nem sempre isso acontece. Então, a gente vai fazer de conta que a gente não sabe e a gente continua calculando. Então, eu vou fazer x vezes 20 dá 20x. 20 vezes 25 dá 25, dá 20 vezes 25. 20 vezes 25 é 500. E este 20 que está multiplicando passa para depois do sinal de igualdade dividindo. E quando eu divido 500 por 20, eu tenho como resposta 25. Essa é a nossa resposta para essa questão. Estamos agora completando a revisão de regra de 3 composta, onde nós temos situações onde elas são diretamente proporcional e quando elas são inversamente proporcional. Sempre vai se resolver desta maneira, sempre, não importa qual a questão em questão. O importante é que vamos resolver sempre da mesma forma. Agora, é necessário a gente fazer uma análise da proposta de cada questão. Elas podem ser todas diretamente proporcional? Pode. Eu posso encontrar duas delas inversamente proporcional? Pode, claro que sim. Você pode encontrar qualquer situação. Como também você pode encontrar um parâmetro indiretamente proporcional e o outro inversamente proporcional. E se você estivesse trabalhando com 4 parâmetros, o que poderia acontecer? 2 poderiam ser inversamente proporcional e um direto, ou 2 poderia ser direto e um inverso. Tudo pode acontecer.
é necessário que a gente sempre faça a análise para descobrir se a variável, o parâmetro que consta a variável, se ele é diretamente ou inversamente proporcional a um outro parâmetro, sempre 2 a 2. O que tem a variável com todos eles, sempre 2 em 2. Bem, vamos agora à nossa mensagem da nossa aula. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Nós terminamos nossa aula de hoje e até o próximo vídeo.